Convidado mais que especial hoje, o homem mais importante de Belo Horizonte nessa sexta-feira, nosso prefeito Álvaro Damião. Bem-vindo, prefeito. Bom dia. Bom dia. Obrigado a você, Lucas, Brahim, meu parceiro, Júlio. Obrigado a vocês pelo convite para estar aqui no aniversário da cidade, né? Que é muito importante para nós. Prefeito, tem coisa melhor para falar do que de rádio com um homem que veio do rádio. 98 celebrando hoje a união de dois dials, a aproximação de dois dials, agora a 98 News e a 98 FM sendo 98. E num dia tão especial para BH, 128 anos não é pouca coisa não, né, prefeito? Não é, e eu fico muito feliz por vocês terem escolhido essa data, né, que representa tanto para nós. Todos sabemos, Belo Horizonte, do dia 12 de dezembro de 1897, por isso Afonso Pena 1212, a sede da prefeitura. E vocês escolherem essa data, ela é simbólica para vocês, mas é simbólica para os belo-horizontinos também, onde vocês têm a maior parte da audiência de vocês, claro, ganhando aí através do YouTube, vocês ganham o mundo inteiro, do próprio Dial, toda a grande Belo Horizonte, parte do estado, mas para nós de Belo Horizonte é uma alegria muito grande. Prefeito, essa semana tem assuntos importantes que a cidade de Belo Horizonte tem com o senhor e com o seu secretariado. Eu acho que dois deles são inegáveis. O primeiro, a tentativa de requalificar a região central de Belo Horizonte, fazer um hipercentro expandido, e outro muito importante relativo à mobilidade, que é, acho que, o grande calo no sapato do Belo Horizontino e mais, de quem está na região metropolitana. O senhor sai desse aniversário de Belo Horizonte com essas duas questões para ser o rosto do seu mandato? Assim, a ideia do Álvaro Damião é ter essas duas soluções entregues para a cidade até o final da sua gestão? A gente trabalha para isso, né? A gente não pode ficar iludindo o povo. Mobilidade urbana, o transporte hoje na cidade, o trânsito na cidade. Muita gente, eu vejo não só em Belo Horizonte, outros estados, outras capitais, falando, vou resolver. Calma, gente. Calma, porque não é assim. O que nós vamos em Belo Horizonte fazer é minimizar os impactos. Sabe por que você vai minimizar os impactos? Porque tudo mudou. Tudo mudou. O número de carros que existia em Belo Horizonte rodando pela cidade há 20, 30 anos atrás é completamente diferente de hoje. O número de ônibus que existia há 20, 30 anos atrás é completamente diferente de hoje. A avenida que liga Belo Horizonte à Contagem tinha um nome de Via Expressa, porque ela é expressa. Não adianta querer que ela seja mais expressa, porque tem milhares de carros passando por ali todos os dias. Temos que pensar nas pessoas que atravessam a Via Expressa, por exemplo, né? Temos uma arena ali, nós não podemos permitir que todos passem ali a 80, 90 quilômetros por hora. Então nós temos que minimizar. E como que você faz isso, prefeito? Como que você vai tentar chegar perto do que o povo quer realmente? Você vai mudar o sentido semafórico de Belo Horizonte, que é muito arcaico, muito antigo. Aqui, época de dezembro, nós somos daqui, a gente sabe, né? O semáforo daqui vira meme no Brasil inteiro. Porque se ameaçar chover, o semáforo pisca. Ameaçou, não precisa chover não, ele já começa a piscar. E com isso que a gente vai acabar. Nós vamos trazer um novo tipo de semáforo, semáforo inteligente, que conversa com a câmera de segurança, que conversam os dois com a placa do ônibus, com o ônibus que está vindo. Então, quando o ônibus estiver se aproximando do semáforo, o semáforo vai abrir automaticamente para o ônibus, porque o ônibus leva mais pessoas, ele é prioridade. São essas mudanças que vocês vão sentir ao longo dos próximos anos em Belo Horizonte. As obras de mobilidade que hoje atrapalham tanto, e aí a gente pede desculpa e paciência ao povo que está ali, que passa por perto. A Cristo Rei, por exemplo, o que nós estamos fazendo ali próximo da Cristo Rei, no final da Cristiano Machado, é uma obra muito complexa. Ela demora, não é fácil fazer uma obra daquela. São 2 pistas hoje, passarão para 6 pistas. Quem estiver indo para o aeroporto de Confins, para Lagoa Santa, Santa Luzia, por exemplo, não vai precisar de parar em nenhum daqueles cruzamentos ali. Vai direto por uma trincheira, vai sair lá do outro lado. Então, mas só que para fazer isso, você atrapalha o trânsito naquele momento. Então, como que você vai melhorar o trânsito? É feio isso que eu vou dizer, mas é piorando o trânsito. Você só vai melhorar piorando. E como que você piora para melhorar? Fazendo obras. Não tem como, você não vai aguentar. Olha, vou te dar aqui alguns exemplos de coisas que eu quero fazer. E você vai falar que peraí, por que não pensaram nisso antes? Por que ninguém fez antes? Vou te dar 3 exemplos aqui, só 3. Tinha 10, 15 para te dar, mas vou te dar 3. A Amazonas com contorno, nós conhecemos bem. Sim. Não é? Você está descendo Amazonas, passa pela contorno,
e continua Amazonas indo para a cidade industrial afora ali, não é? Por que que existe aquele cruzamento? Por que que até hoje, Amazonas não está passando debaixo da contorno? Se ali até o declive ele ajuda. Se ela faz assim, tipo um tobogãzinho. Por que que ela não está passando de baixo ali, a contorno passando por cima e todo mundo indo embora? Já ajudaria o trânsito para quem está indo ali. É uma das obras que a gente colocou no nosso papel para poder resolver. A contorno com Afonso Pena. Você atrapalha o trânsito, principalmente para quem está indo para a área do hospital evangélico ali. Precisa chegar rápido na região da Serra, no hospital evangélico. Por que que tem aquele cruzamento da Afonso Pena com contorno? Se você já tem até o declive, o morrinho ali, né? Chama cupim, né? Se você já tem até aquele cupim ali, por que que a contorno ainda não está passando direto e Afonso Pena em cima? É fazer um corte ali, tipo bater uma laje, vou falar aqui bem literário, para quem está em casa entender, não é verdade? Você vai fazer uma trincheira ali, passar por cima e elimina um dos grandes gargalos de Belo Horizonte. Lá no viaduto São Francisco, nós estamos indo ali, sentido Mineirão. Você passou pelo viaduto São Francisco, tem um cruzamento daquela avenida ali. Por que que aquela avenida não está passando por debaixo da Cristiano Machado para evitar de parar Cristiano Machado ali por 30, 40, 50 segundos que seja? É isso que a gente está pensando em fazer. Dá tempo, prefeito, de fazer isso no mandato? Dá tempo assim, né? A gente vai tentar fazer. Sim. Mas pelo menos começa a fazer. O que eu espero é que aquele que me suceda, ele pense no melhor para a cidade e não seja um que vá vir com um projeto eleitoreiro para poder tentar. Eu estou tentando resolver o problema da cidade. O que eu estou fazendo hoje, se você parar para pensar, poderia ter sido feito há 5, 10, 15 anos atrás. Por que que o Catraca Livre existe hoje e não existia há 5 anos atrás? Eu tenho 55 anos. Eu nasci aqui, na rua Itaquera 846, no Beco do Seu Alcides. Eu posso falar com toda certeza, eu nunca peguei ônibus de graça no domingo. Por que está pegando agora e não poderia ter pego antes? Por que não fizeram isso? Ah, mas como que vai pagar? Amigo, a Câmara de Vereadores é que vai pagar praticamente, toda ela. É ela que vai me ajudar a pagar. Ela devolve 70 milhões esse ano para a Prefeitura. Se o Catraca Livre vai me custar 40, 45, eu estou fazendo um investimento. E se não tivesse esse dinheiro da Câmara, a devolução da Câmara, você faria? Faria. Faria porque cabe no bolso da Prefeitura, é um investimento que você pode fazer. Você está investindo em pessoas mais simples, em pessoas mais pobres da cidade. Pessoas que querem, no dia de finados, visitar o túmulo de um parente, de um amigo, do avô, e não pode porque não tem um dinheiro. De pessoas que querem ir para a igreja aos domingos e não conseguem porque não tem um dinheiro. De pessoas que querem conhecer, não é ir passear, não, conhecer o parque municipal e não podem porque não tem um dinheiro. Gastou o dinheiro todo durante a semana com a passagem do trabalho, pô. Prefeito Álvaro Damião batendo papo com a gente na 98.3 FM, a sua 98, e claro, na 98.7, agora a sua 98 News. Júlio Vieira tem pergunta. Bom, Ibrahim começou falando também sobre um projeto da Prefeitura que já está em andamento em algumas frentes, né, prefeito? Que é a requalificação do centro de Belo Horizonte. Muita gente fala revitalização, não é revitalização porque o centro não está morto, mas demanda de muito investimento. Ibrahim perguntou sobre tempo. Quando o morador de Belo Horizonte, quem está ali no centro, vai conseguir ver esses prédios que foram esvaziados nos últimos anos, principalmente na pandemia, ocupados novamente, um comércio mais forte, uma Avenida Afonso Pena em que as pessoas consigam caminhar naquela época do tal do footing, né? Que era ali uma avenida muito iluminada, as pessoas iam ali passear, namorar, conversar, viver a mineiridade na essência. Dá para fazer isso nesse mandato também? Nesse mandato, sim. Dá para fazer nesse mandato e nós vamos fazer nesse mandato. Claro, com a aprovação da Câmara. A gente está explicando isso para os vereadores, né? A minha parceria com a Câmara, ela é tranquila, por quê? Porque eu fui vereador. Eu sei o que o vereador não gosta, inclusive, que o Executivo faça. Sabe o que chateava a gente, vereador? Não é o aprovar um empréstimo para poder fazer alguma coisa pela cidade. Não é isso. É falar para a gente assim, para os vereadores assim, aprova esse empréstimo aí, ó. Está indo a lei aí. É voto sim. Mas o que vai fazer com esse empréstimo? Não, aprova aí, ué. Nós vamos fazer para a cidade. Eu falei, não, mas você não pode nem falar? Ah, irmão, você não está precisando do meu voto, não. Era assim. Essa era a nossa chateação como vereador. Hoje é o contrário. Hoje eu falo para ele, ó, se eu estou mandando um projeto de R$1 bilhão, eu tenho que explicar para o vereador. Eu tenho que explicar, ó, 300 milhões são para fazer isso aqui,
Pode ficar menos, pode ficar mais. Por quê? Porque tem processo licitatório, tem um monte de outras coisas que aparecem no meio do caminho, burocrático, que pode aumentar ou diminuir um pouco mais. Mas é para isso aqui. Esses outros 300 é para isso aqui, nós vamos fazer isso aqui no anel rodoviário, nós vamos construir esse viaduto e esse viaduto. É isso que eu quero, é por isso que a nossa relação é muito boa. Eu explico bem para eles o que eu vou fazer com aquele dinheiro que a prefeitura precisa pegar emprestado. Prefeito, vou falar de Lagoa da Pampulha. Ontem... Só para fechar aqui, Diga. é porque eu não respondi, nesse mandato e já no próximo ano, nos próximos 2 anos. Não é esperar terminar o mandato, não. Nos próximos 2 anos, a gente já vai estar vendo diferença no centro da cidade. O centro da cidade vai ser outro nos próximos 2 anos, 26 e 27. Bom, ontem o senhor esteve com o presidente Lula e convidou o presidente, falou, primeiro prefeito de Belo Horizonte que convida o presidente a navegar na Lagoa da Pampulha, um passeio na Lagoa da Pampulha. A gente quase com o ano encerrando, essa navegabilidade fica para o ano que vem. Tem uma previsão já? Como é que tá esses trabalhos aí? Mas quem falou que vai ficar pro ano que vem? Vai esse ano ainda? Mas quem é que falou? Uai, Vamos não lá, sei primeira porque coisa. faltam 10 dias primeira pra coisa. gravar. Quem que falou que vai ficar pro ano que vem? Não, eu fiz eu assumi aqui que fosse porque o ano tá quase acabando, né? Não, é amanhã, filho. Uai, bom demais, ué. É amanhã, dia 13, dia do marinheiro. Ué. Nós temos datas. Temos datas, é amanhã, dia do marinheiro. Ué. Amanhã, no dia do marinheiro, eu vou estar lá, sabe com quem? Com a Marinha do Brasil. A Marinha do Brasil vai ser a primeira a colocar o barco dela na Lagoa da Pampulha, os barcos delas e o jet ski. Por quê? Porque é a forma de ninguém mais especular, porque especulam demais em torno da Lagoa da Pampulha. É uma forma, inclusive, de não se especular mais nada em relação a pode ou não pode. Porque no dia que falar com você, você vai ter que ficar até sem graça para falar alguma coisa. Não, que não sei o quê. Fala, amigo, o barco é da Marinha do Brasil. Você está discutindo o quê? O que você está discutindo agora? Ah, que não pode... Ô, amigo, você não está entendendo. O barco é da Marinha do Brasil. O que você está discutindo? Se pode, se não pode, se é navegável, se não é navegável. E a partir de amanhã... Ou você acha que um órgão desse colocaria o barco dele lá sem poder? A partir de amanhã já com uma programação, como é que o Belo A Horizonte se partir de ajeita? amanhã, a gente oficializa a navegação. E eu fiz o convite para a Marinha agradeceu. Nós vamos fazer um convênio com a Marinha, inclusive. Fazer um convênio com a Marinha. A Lagoa da Pampulha é uma das águas brasileiras que será também tomada conta pela Marinha. Pela Marinha. A Marinha que vai nos ajudar a tomar conta da Lagoa da Pampulha. E eu fiquei muito feliz quando o almirante me falou isso. Falei, nossa, precisava tanto disso, porque vocês têm toda a expertise. É vocês que fazem isso no Brasil inteiro. E eu acho que é sonho de qualquer Belo Horizontino ver alguém com o uniforme da Marinha na Lagoa da Pampulha. Falando, ninguém nunca viu um negócio desse. Vai ser a coisa mais linda, vai ser um dia de eu me emocionar, porque eu tentei ser marinheiro. Eu fui marinheiro. Eu fiz prova na IAMS, que é a Escola de Aprendiz Marinheiro no Espírito Santo. Contei minha história para o almirante, ele ficou até encantado. Então, para mim, é um dia muito importante amanhã, dia 13 de dezembro, dia do marinheiro. Nós temos uma programação na Lagoa da Pampulha com a Marinha do Brasil, para nós colocarmos o primeiro barco lá, navegável. O barco da Marinha e o jet ski da Marinha. Boa tarde, Júlio. Boa tarde, Guilherme. Boa tarde, Lucas. Boa tarde, Bom. prefeito. Boa tarde. O prefeito sabe que a minha visão de Belo Horizonte é uma visão de apaixonado. Eu cheguei aqui em 78, no final de 78. Estou com 47 anos de Belo Horizonte. Não tenho seus 55, não, mas tenho 47 anos de Belo Horizonte. E eu sempre descubro que o meu amor por Belo Horizonte me permite fazer muita crítica à cidade. E quando eu faço a crítica à cidade, eu não faço no sentido de destruir uma cidade que eu amo, que tenho 2 filhos, que tenho uma vida que me foi reconhecida como profissional e como pessoa. Mas o que falta para Belo Horizonte, na tua opinião, prefeito? Para a gente olhar para a cidade e dizer assim, essa cidade está sendo tratada com carinho, essa cidade está sendo envolvida pelo carinho do olhar de uma cidade que merece cada vez mais. Alguém para defender a cidade. Alguém que não aceite que os outros critiquem e não fale com ele. Por que você está criticando? Você sabe disso? Quem é que te falou isso? Da onde que você viu isso? Não, você pega lá um pedacinho da lagoa aqui e fala que a lagoa é toda suja? Da onde? Que opinião é essa que você está dando? Você está dando uma opinião vaga. Você fala que a lagoa está toda suja. Você sabe quantos 1.000 litros d'água ou milhões de litros d'água tem ali? Você sabe do investimento que é feito ali? Você sabe do investimento que é feito para poder termos o zoológico que temos? É simples chegar e falar, o zoológico está abandonado. Abandonado de onde? Está abandonado pelas pessoas que não estão indo mais, como ia na nossa época, há 20, 30 anos atrás. E isso nós temos que fazer
voltar. Agora, existe a morte de um animal. Ah, os animais estão morrendo. Espera aí, você sabia que tem gente que acorda 5 horas da manhã, 6 horas da manhã para trabalhar, para cuidar daquele animal, e que ele cuida daquele animal há 20 anos? Que ele tem tanto amor por aquele animal do que pelo próprio filho dele, e ele sente tanto quando perde o animal daquele, e aí você vê as coisas acontecendo, e antes acontecia, e era muito mais simples, muito mais prático, ir para esse lado, e vamos junto, na mesma toada. Belo Horizonte estava precisando de quê? De alguém que defendesse que nós temos sim, nós temos um Belo Horizonte maravilhoso, a nossa cidade é linda, nós temos muitas coisas para fazer, nós não podemos sentar em cima disso e falar que nossa cidade... o centro é todo sujo. Então anda pelo centro para você ver se ele é realmente todo sujo assim, porque eu estou andando a pé pelo centro, tem muito lugar sujo? Tem. Nós estamos mudamos o formato de limpeza em Belo Horizonte, colocamos agora, instalamos containers pelo centro da cidade inteira e vamos levar para outros grandes centros, Venda Nova, Barreiro, Alípio de Melo. Nós estamos cuidando da cidade. Eu acho que as pessoas, elas estão sentindo isso, porque eu sou uma referência, eu ando pela cidade e as pessoas falam comigo. Nós não podemos sair metendo pau em tudo, como se tudo tivesse ruim, como se nós morássemos na pior cidade do mundo. Falei, peraí, estava conversando com um amigo ontem, ele está no Rio de Janeiro, aí ele falou que assim, você vai vir para cá no Réveillon, prefeito? Falei, não vou, Réveillon não vou não, só porque eu vou passar com a minha família aqui, é a primeira vez que eu passo o Réveillon aqui com a minha família, prefeito da cidade, e eu vou viajar agora nas férias, vou tirar uns dias de férias aí. Ô Juliano, já estou até avisando aqui. Na verdade, já avisei. Para eles prepararem. Já avisei ele antes, eu estou brincando. Preparar, porque senão a agenda encavala, né? Foi tudo combinado, eu falei com ele antes, e falei também, inclusive, com o procurador. Falei, agora, se o Juliano sair, o procurador do município, quem assume... A responsabilidade é sua. Então eu que já passei isso tudo. Mas eu falei para ele, não vou não. Aí a gente estava conversando sobre o Rio de Janeiro. Ele falou, não, se você viesse para cá, eu ia conseguir o carro blindado para você, que não sei o quê. Eu falei, amigo, não precisa disso não, senhor. Você está doido? Precisa. Nós não estamos nessa vibe. Nós não estamos nessa vibe. O prefeito de Belo Horizonte ainda não precisa andar em carro blindado. As pessoas que andam por aqui não precisam disso ainda. Pode ser que vá precisar, mas nós não podemos fazer comparações. A gente pega coisa ruim dos outros e faz comparação com a nossa cidade. Como se a nossa cidade foi assim. Nós já começamos o período de chuva, gente. Caiu um pé d'água desgramado semana passada, vocês acompanharam, vocês estavam aqui, ué? Não caiu? Cadê a enchente? Cadê a grande enchente que carregava carro, que jogava carro de cabeça para baixo? Isso é trabalho. Foi feito um trabalho durante anos ali, durante o ano todo. Pode ser que hoje, o cara foi infeliz. No dia que ele deu uma entrevista para 98, caiu um pé d'água à noite e inundou. Estou passível a isso. Eu não sei o que está vindo de cima para baixo, não. Mas pode ter certeza absoluta o Belo Horizontino que teve alguém à frente de um projeto durante o ano todo, visitando todas as bacias para saber se nós conseguiríamos chegar em dezembro com elas terminadas ou não, ou com sua capacidade operando. Me diz uma coisa, você veio aqui logo no início da nossa operação, uma entrevista sua, e disse que Belo Horizonte seria a cidade do sim. O quanto de sim está conquistado nesse sim que você prometeu? Já tem muita coisa, Um dos principais que eu posso te dizer é a filosofia e a metodologia que a gente criou dentro da própria prefeitura. Não tem como eu querer falar do que tem que ser feito na cidade se eu não fizer dentro da própria administração. Quem tem que fazer entender isso é o prefeito. É o prefeito que vai conduzir. É o treinador que vai conduzir a forma como ele quer que o time dele jogue, né? Por mais que quem vai jogar é o jogador, por mais que quem vai secretariar é o secretário, quem dá as orientações, as diretrizes, é o prefeito. E eu mostrei para eles, falei assim, olha, a partir de agora, vamos acabar com esse negócio de secretaria A, não se preocupar com a secretaria B, porque esse problema não é meu.
Você enfrenta muita resistência nisso, Não. na sua negociação interna? Porque a visão de que a gente tem da prefeitura, eu já falei isso uma vez e nunca deixo de falar, a visão que a gente tem na prefeitura é que a prefeitura foi cristalizando-se em operações burocráticas que dificultavam a vida do Belo Horizontino. Para tudo, muita burocracia. Você tem encarado isso, você tem visto isso e tem quebrado essa resistência? Conversando com as pessoas, com diálogo, a gente tem mostrado e estamos quebrando sim. Quebrando esse paradigma do empurra-empurra. O que é o empurra-empurra? Pega isso aqui para mim. Não, isso é na secretaria. Tal. Aí tirei o problema de mim e passo o problema para outro. Não, não é assim que vai funcionar. Então você vai ter que, junto com todas as outras secretarias, participarem dos projetos. Nós conseguimos mostrar para as secretarias em Belo Horizonte que todos nós somos servidores públicos com uma finalidade só: atender o povo de Belo Horizonte. Então, se a gente está atendendo o povo de Belo Horizonte, independentemente de ser na saúde, na educação, no lazer, nós temos que atender. O problema da cultura não é só da cultura. Morador em situação de rua não é só da assistência social. Por isso que ficou do jeito que estava. Coitado da assistência social. Está avançando nesse sentido? Já avançamos Já que demais. você falou no morador de rua, está avançando em que proporção? Avançamos com o projeto que nós lançamos, que o presidente Lula ontem, estive com ele, conversei com ele, falei: presidente, nós lançamos um projeto ontem, no caso foi anteontem, aqui em Belo Horizonte, que vai revolucionar não só Belo Horizonte, como o Brasil. E o senhor vai ter exemplo de Belo Horizonte para dar para o Brasil inteiro. Eu ainda falei: precisa só de mais um pouquinho de dinheiro. O senhor pediu para o ministro Fernando Haddad um pouquinho de cash. O senhor está confiante de que Mas vem? ontem você pediu para o Haddad dinheiro para o transporte, mas vale para as outras coisas também, não? Para o tal do tarifa zero, que eles querem que a prefeitura banque passagem de graça para todo mundo. Não tem condição de fazer isso. Não tem condição de fazer isso. E queriam misturar o tarifa zero com o catraca livre que eu criei, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. É bom deixar isso claro, tem nada porque as a ver. pessoas não conseguem perceber a distinção de um programa. Catraca Livre é um programa criado pelo prefeito Álvaro Damião, em parceria com a Câmara de Vereadores, para dar de graça ônibus aos domingos e feriados. Ele já pensava nisso desde que entrou na prefeitura. Ano passado, antes de ser prefeito, eu já falava disso com o prefeito Fuad. Ponto final. Tem nada a ver com ônibus de graça. Aí tem gente querendo agora surfar em cima da onda. Pelo menos parte nós conquistamos. Não tem nada a ver com aquele movimento que existe, que é legítimo movimento, que aquele movimento é legítimo, e aquele movimento pode ser melhorado um pouco mais, mas arcado pelo governo federal. Não vem querer empurrar para a empresa, que se você empurrar para a empresa sai da cidade e coloca o CNPJ dela em outra cidade, que ela não vai querer pagar aquilo. Não vem querer empurrar para a prefeitura, que a prefeitura quebra. Em 6 meses você quebra a prefeitura, se você chegar lá e entregar um boleto de R$1 bilhão para ela, além do R$1 bilhão que já tem, que já temos R$1 bilhão para pagar. Se você quebra a prefeitura, não é assim. Se esse dinheiro vier, e eu acredito muito pelo que conversei com o presidente Lula, e já conversei com a Haddad também sobre isso, sou um dos que buscam esse movimento em Brasília, eu sou uma das pessoas que falam em Brasília sobre esse movimento. Para mim, o transporte público devia ser nos mesmos moldes do SUS. Eu dei uma entrevista em Brasília, representando a FNP, que é a Frente Nacional de Prefeitos, falando isso. Falando: nós tínhamos que ter o SUS do transporte público. Transporte público para todo mundo, no Brasil inteiro, bancado pelo governo federal. Mas, enfim, nós estamos criando as possibilidades em apenas um ano de trabalho. E tudo isso que está sendo criado porque nós temos parceria com a Câmara de Vereadores e porque todos os secretários, sem exceção, todos os secretários e secretarias entenderam a forma como nós vamos dirigir Belo Horizonte nos próximos 4 anos. Álvaro Damião, prefeito de Belo Horizonte, aqui no Meio Dia em Pauta, esse programa especial sobre o aniversário da capital mineira, 128 anos, inclusive com Lucas Rage, da 98, Guilherme Brahim, do Start 98 News, e o meu colega de todos os dias, Paulo Leite, aqui do Meio Dia em Pauta. Eu tinha só uma pergunta para fazer, a última para o prefeito de Belo Horizonte. Lá vai ele. Porque ele organizou a festa que vai ter hoje a partir das 7 horas da noite, com trânsito, com tudo arrumado para a cidade acontecer. O senhor vai ficar até o final da festa, prefeito? Se eu for manter o protocolo, vai, né? Vai, né? Em todas eu fico. Agora na minha eu não vou ficar. Cuidado, hein? A cara do Paulo. E é bom lembrar, olha para você ver, Belo Horizonte há muito tempo, não vou falar que é a primeira vez porque eu confesso que não lembro, mas eu sei que é muito tempo porque se eu esqueci é porque tem muito tempo. Eu não vejo uma festa nesse porte
na Praça da Estação, gratuita para as pessoas. E sem envolver o dinheiro da saúde, sem envolver o dinheiro da educação, sem tirar dinheiro do ROT para poder pagar, sem tirar dinheiro da prefeitura. É no mesmo modelo que é feito hoje, por exemplo, em Recife, Fortaleza, várias cidades estão fazendo. Eu sempre acompanhei, né? Eu falei, por que o cara consegue fazer lá, eu não consigo fazer aqui? Ele falou, é só você fazer no público-privado. E como que funciona isso? O cara precisa de duas coisas que você tem para fazer um evento em Belo Horizonte. Ele precisa de local e precisa do povo para encher. Isso que você tem. E ele traz a banda. Ele traz a banda, a estrutura lá, o palco. Mas como que ele vai pagar a banda, vai pagar o palco se o trem é de graça? Ele vai vender os patrocínios aí. Porque todo mundo quer colocar a marca no lugar onde tem 50, 100 mil pessoas aí. Então ele vai vender os patrocínios dele lá, ele vai bancar, vai ganhar o dinheirinho dele e vai dar a oportunidade de todas as pessoas ali participarem. Você oferece segurança para essas pessoas. E aí eu queria agradecer ao governo do estado, à Polícia Militar de Minas Gerais, que é parceira da prefeitura, que vai estar conosco, junto com a nossa querida Guarda Municipal, para oferecer segurança para as pessoas. Ali vai estar o gradil, onde a pessoa pode chegar, não pode chegar, mas queremos aquela praça hoje completamente lotada. É pensar, é aquilo que você falou, Paulo, como que você vai mudar? Pensando, trazendo coisas novas para cá, dentro do que pode acontecer, sem fazer nada de errado. Nós vamos destravar a cidade com responsabilidade. Agora sim, prefeito Álvaro Damião, muito obrigado pela presença e as portas da 98 News, da 98 sempre abertas para o senhor, para a gente debater o presente e o futuro dessa nossa capital. Eu que agradeço. Eu rapidamente aqui, para terminar de responder o Paulo. O Paulo perguntou sobre morador em situação de rua, e eu falei que mostrei o projeto para o presidente Lula e ele ficou encantado. No começo do ano, quando eu cheguei na prefeitura, um repórter me perguntou assim, prefeito, como é que você vai acabar com esse problema de morador de rua? Eu falei que assim, a partir do momento que eu conseguir mudar a filosofia. Se eu mudar a filosofia, essa sua forma, por exemplo, de pensar, eu acho que já vai ser um caminho bem andado. Ele falou, por quê? Eu falei, porque morador de rua não é problema. O problema é morar na rua. Morador de rua é assim como eu, ser humano, cidadão. Eu conheço, tenho certeza que qualquer um de vocês conhece aqui, jornalista consagrado, amigos nossos, que de repente pirou e virou morador de rua. E nós sabemos que isso existe, porque nós vimos acontecer, né? Então, morador de rua pode ser qualquer um, que amanhã tem um problema mental e vira morador de rua. Eu tenho que tratar dessas pessoas. Eu tenho que levar ele para dormir em algum lugar. Não pode ser ali. Já consegui. Temos abrigos em Belo Horizonte suficiente. Mandei reformar os abrigos que tínhamos e estamos criando mais. Ah, mas ele tem um animalzinho dele. Ele quer levar o animalzinho. Já temos. Se ele quiser levar o animalzinho dele, tem abrigo para ele levar o animalzinho dele, porque o amor que ele tem pelo animal dele é o mesmo que eu tenho pelo meu cachorro. Não tem diferença nenhuma. E se ele quiser trabalhar, porque senão, adianta ele levar ele para o lugar para dormir e ele não tiver trabalhar. Já temos. Como que nós vamos fazer? Esse é o pulo do gato. Mandamos para a Câmara de Vereadores um projeto de lei para nos permitir colocar nos contratos da Prefeitura, principalmente na Secretaria de Obras e na Fundação de Parques, uma cota para poder atender os moradores em situação de rua. Porque não posso, Paulo, mandá-lo para um supermercado que seja, para uma drogaria que seja, por mais que o dono do supermercado seja amigo nosso e queira nos ajudar, porque eles não vão ter a paciência que tem que ter. Esse rapaz vai chegar lá embriagado, esse rapaz vai chegar lá atrasado, porque ele não tem mais a disciplina que o emprego exige. Então, cabe a mim a responsabilidade. Ele vai trabalhar na prefeitura, porque na prefeitura, dentro da Fundação de Parques, vai ter uma assistência social. E essa assistência social vai chegar para ele e falar, ô, Sr. Zé, o senhor não veio ontem, Sr. Zé? Hoje o senhor chegou todo sujo, aí como é que o senhor está? O senhor voltou a morar na rua, Sr. Zé? Aí vai com calma com ele, até a gente conseguir recuperar. O meu sonho, a minha ideia, e agora é objetivo, antes era sonho, virou ideia e agora é objetivo, é ver essa mesma pessoa, ele cuidando do viaduto onde ele morava. É ele que vai receber o salário dele, ele vai receber o dinheiro dele, para poder estar ali, limpando a cidade, nos ajudando a conservar a cidade, que ele também gosta. Esse é o projeto que criamos para morador de rua, diferente de outros que me apresentaram. Os que me apresentaram pega, coloca na van e devolve. Falei, irmão, isso aqui não é mercadoria, não. Eu não vou fazer isso, não. Isso aqui não é mercadoria, não. Eu vou ter essa opção? Vou ter, mas ela não é a primeira opção. Se ele falar para mim, eu quero voltar, se ele falar para assistência social, eu quero voltar lá para o triângulo, lá para de onde eu vim, porque eu não quero ficar aqui mais não, arruma passagem para ele, dá o banho nele, dá a alimentação para ele, cuida dele e devolve. Devolve não. Nesse caso, você libera para ele ir gratuitamente. Não é devolver para a cidade dele.
Então é isso que nós vamos fazer. Agora, aquele que quer ficar aqui, vai ficar aqui, empregado, morando em um abrigo, até ele poder comprar a casinha dele ou pagar o aluguel dele com o salário que ele vai ganhar na Prefeitura de Belo Horizonte. Prefeito Álvaro Damião, muito obrigado pela presença.